Na aula de hoje vamos fazer uma coisa um pouco diferente, vamos pegar um projeto desde o final, desde a ciência de dados, que conseguiu prever quais seriam as estatísticas de crimes esperados para determinado período, e vamos agora retroceder, por fim, o momento da captura desses dados. Olá, exploradores de dados, eu sou Kenji Fuji, especialista em dados, especialista em transformar você num analista explorador de dados. Então temos aqui o nosso painel, nosso dashboard. O nosso painel está mostrando aqui, isso aqui são crimes contra a vida no Brasil inteiro. Eu posso pegar aqui o total do Brasil, ou então pegar uma UF específica. Vamos pegar aqui São Paulo. Existe uma tendência de queda, onde eu tenho aqui o realizado, o efetivamente que aconteceu lá em dezembro, 775 crimes contra a vida, quando o esperado era 652. Porém, sabendo que isso aqui é uma projeção, a gente tem condições de ter uma projeção, a gente projeta isso aqui, baseado numa regressão linear, a gente consegue projetar para os demais meses, e esperar, por exemplo, que até o final do ano nós tenhamos em torno de, deixa eu ver aqui, 630 crimes contra a vida no estado de São Paulo. E assim vale para cada um dos estados. Vamos pegar aqui o Rio de Janeiro, onde nós tínhamos um realizado. Onde nós tínhamos aqui, em 2018, 874 crimes contra a vida, porém com uma expectativa de queda bastante mais acentuada do que em São Paulo. Chegando aqui, então, uma expectativa de chegar a dezembro de 2024, em 658, 659 crimes contra a vida no estado do Rio de Janeiro. E assim para cada um dos demais estados, para cada uma das demais UFs. Vamos pegar, eu moro aqui no Distrito Federal, TF, então nós tínhamos aqui realizado, efetivamente realizado, aconteceu 76 crimes contra a vida, em janeiro, chegamos aqui em dezembro aconteceu 43 crimes contra a vida e uma expectativa de chegar até o final do ano com algo próximo de 40 crimes contra a vida por mês. Então temos aqui toda uma regra baseada na regressão linear. Ok? Então agora vamos dar um passo atrás. Como é que nós fizemos para chegar nesse valor? Meu Deus, que negócio é esse? Vamos entrar aqui, nós temos então uma tabela onde eu tenho aqui a data de referência, a localidade e a métrica. Ou seja, vamos voltar aqui, a tabela com aqui a tabela, aqui as datas de referência, aqui é o somatório de cada uma dessas datas, ou seja, tanto aqui no caso do projetado, cada um desses projetados nos demais anos, e cada um dos realizados entre 2018 e 2023, até dezembro de 2023. Voltando aqui para os nossos dados, é isso que nós temos aqui. A métrica indica se esse dado está qualificado como realizado ou está qualificado como projeção. Então nós temos aqui os dados e nós vamos editar essa consulta para ver como é que nós buscamos esses dados. Temos aqui a nossa fonte de dados, editar configurações. Esses daqui são os nossos dados. Eu vou copiar esse valor daqui e vou entrar dentro do nosso banco de dados por meio do SQL Server Management Studio. Aqui dentro do nosso SQL Server Management Studio eu colo esse script todo daqui. Como nós podemos ver, começando aqui desde o início, aqui eu estou iniciando esse script com uma mudança de banco de dados, estou definindo alguns parâmetros, ou seja, qual é a nossa data inicial, qual é a nossa data final e qual é a data final projetada. Data até dezembro de 2024. Aqui eu estou estou inserindo dentro de uma tabela temporária, uma tabela, na verdade é uma tabela de variável, todos os valores que aconteceram no Brasil inteiro para a segurança pública nesses crimes que estão aqui, crimes que se assemelham a estes tipos daqui, ou então ele é este outro tipo daqui, para não cair visualizações, eu vou pular, eu não vou falar esses nomes aqui, para evitar que o algoritmo corte. E aqui os eventos que estão descartados. Não pode ser este tipo de evento daqui. Opa, deixa eu arrastar aqui para o lado. Este evento daqui não pode ser. Eita, de novo aqui para o lado. Não pode ser esse tipo daqui. E a data do período que eu estou analisando tem que ser entre a data inicial e a data final.
Inserido dentro dessa tabela temporária, eu vou fazer cálculos por meio aqui. Vou definir o nosso beta, o nosso R para trazer o R quadrado, saber qual é o grau de confiança dessa informação e trazer aqui o nosso A, do nosso coeficiente, por meio da nossa regressão linear. Então eu estou fazendo a engenharia reversa de todo esse nosso processo. Como esse script pode ser executado mais de uma vez, aqui tem apagar a tabela se ela existe, porque eu vou inserir dentro dessa tabela a data de referência, o valor Brasil, porque aqui é o total do Brasil, somatório das quantidades e o zero para o projetado. Então aqui dizendo que são aqueles mesmos crimes. E aqui eu vou usar aquela fórmula lá de cima para inserir cada um dos 70 e tantos valores, ou seja, de 2018 até 2024, baseado naquela fórmula da regressão linear. Aqui é um outro loop. Nesse loop daqui eu vou pegar cada uma das UFs e vou fazer exatamente a mesma coisa que eu fiz lá para o Brasil, ou seja, calcular os coeficientes de Pearson, aqui, inserir dentro de uma tabela temporária, calcular o coeficiente de Pearson, aqui o coeficiente R quadrado da correlação de Pearson, calcular o meu beta e o meu alfa para poder chegar então na minha regressão linear. Então essa daqui é a fórmula da minha regressão linear. E aí eu insiro dentro da tabela temporária, mesma tabela temporária, os valores da UF, mais a string Brasil aqui ao final, e o realizado, que está aqui, e aqui embaixo o projetado, inserindo também dentro dessa mesma tabela, fazendo um loop, para cada um dos meses, começando no mês 0 até o mês final, que seria o 72. 72 meses para frente. Aliás, 72, deixa eu fazer a conta aqui. Vamos fazer a conta. Entrar na calculadora, 72 dividido por 12, ou seja, 6 anos para frente. Na verdade, 6 anos é só do realizado. São 7 anos para frente. Então vai dar um pouquinho mais, vai dar uns 84. Então 84 meses para frente aqui nos nossos dados que são projetados. Usando a fórmula da regressão linear. Perceba que a fórmula da regressão linear, ela usa só fatores comuns, coisas comuns que tem em qualquer banco de dados. Isso aqui serviria para um SQL Server, serviria para um Postgres, MySQL, qualquer outro. Basta, claro, fazer pequenas adaptações na declaração de variáveis ou nos loops, Então nós temos aqui, incluímos, aqui já a última UF, só para ele poder sair do nosso loop, e aqui incluindo então cada uma das demais informações. Aqui eu sumarizo somo, todas os valores realizados e os valores. Aqui os valores realizados, eu somo e cadê o que mais? Aqui, chamo isso aqui de valor realizado, e aqui eu somo todos os valores projetados e chamo isso aqui de valor, quantidade projetada. E esse daqui é o meu script que está dentro lá do meu Power BI. Ou seja, perceba que dentro do Power BI eu tenho um script que define variáveis. Dentro do meu Power BI eu tenho 2 loops, um dentro do outro, loop de UF, e dentro do loop da UF o loop dos meses, para passar pelos 84 meses. Tudo isso aqui está aqui, dentro do meu Power BI. Vou arrastar aqui para baixo para vocês verem. Está aqui, cada um desses scripts aqui. Feito isso aí, vamos voltar aqui. Como é que eu cheguei então nesses valores? Bom, a gente teve que fazer uma integração de dados nesse caso aqui. Nós fizemos a carga de dados na semana do explorador de dados de outubro de 2024. Foi visto em um pouco mais de detalhes. Nós entramos aqui dentro da página de segurança pública. Cadê a página? Aqui, dados de segurança pública. Baixei aqui os dados de 2018 aqui até 2023 aqui. Abri o meu Excel, salvei em formato CSV e entrando aqui dentro do nosso script de segurança pública, vou voltar aqui para o início. Nesse script de segurança pública, o que eu tenho aqui? Aqui eu crio uma tabela de segurança pública, apago essa tabela para poder carregar esses dados e faço o nosso book insert.
Esse script daqui ele está trazendo milhões de registros. Mais especificamente, 3,7 milhões de registros que foram carregados, pegando aqui todos os dados de 2019, 2023 e assim por diante. Então, aqui, quando eu faço esse count, na tabela de segurança pública, retorna aqui 3 milhões e 700. Um pouco mais abaixo aqui, nós fazemos a conversão desses valores. Inicialmente, eu carreguei, vou voltar aqui para cima, dentro de campos do tipo varchar ou varchar. Por que campos varchar? Por que campos varchar? Bom, para poder carregar os meus dados de segurança pública, eu precisava ter certeza que eu iria carregar todos esses dados. Então eu precisei colocar um tipo de dado que aceita qualquer coisa. E o tipo varchar, um valor bem grande, que no caso ali foi 255, foi um valor adequado. Aí agora eu pego aqui a UF. O F, eu só tenho Fs com dois caracteres. É padrão brasileiro. Município, eu vejo aqui, eu fiz a pesquisa aqui dentro e vi que eu tenho municípios com no máximo 50 caracteres. Eventos um pouquinho maiores, até 70. Aqui eu fiz uma conversão do campo data de referência, que estava carregado inicialmente como varchar, eu fiz a conversão usando o formato 103. Esse daí é uma das diferenças do convert para o cast, ou seja, aqui a conversão de dados para o formato char de 2 posições, aqui para o formato varchar de 50, aqui para o formato inteiro. Mas quando eu uso a função convert, eu também posso fazer a conversão para o formato data usando este formato específico, o formato que seria o 103. Seria o formato ano, mês, ou perdão, dia, mês, ano, formato português brasileiro, e convertendo isso aqui, passando esse parâmetro do formato brasileiro, dia, mês, ano, para o banco de dados para que ele interprete dessa forma. E ele não pegue o formato estadunidense, lá, ano, dia, mês, sei lá como é que é esse negócio, mês, dia, ano, né? Que é a coisa mais bagunçada que tem. Eu não sei, só eles usam esse formato. Aqui vários outros parâmetros também foram inseridos, faixa etária, etc. Aqui as quantidades. Inseri aqui dentro de uma tabela temporária, Sharp T. Toda tabela que começa com Sharp é uma tabela temporária. Aqui eu limpo a tabela de segurança pública e insiro esses dados aqui. Ou seja, agora que eu já estou no formato correto, eu sumarizo esses dados e incluo aqui dentro, aqui várias sumarizações, para poder incluir aqui dentro da minha tabela Sharp T. Ok? Então aqui, deixa eu executar tudo isso aqui de novo. Olha, eu estou apagando os dados da minha tabela de segurança pública, estou carregando cada um daqueles 3 milhões e tanto de dados. Onde é que esses dados estão? Vamos voltar aqui lá para cima enquanto ele executa. Ó, já acabou de executar um pedaço, ainda não executou tudo, não acabou tudo. Ó, eles estão dentro de uma pasta public. Então vamos voltar aqui dentro da minha pasta C public. Dentro dessa pasta public eu coloquei aqui os meus arquivos em formato CSV aqui dentro. Se eu abro o meu bloco de notas, qualquer um desses arquivos com o meu bloco de notas, Notepad++, ele vai aparecer aqui como é que está esse formato. Aqui, ó. Cada um desses valores e cada um desses arquivos, deixa eu ir aqui, ó, desde a primeira linha até a minha última linha, 623 mil e tantos registros. Eu precisei indicar esse formato daqui para criar aquele script daqui. Agora que nós vimos o nosso processo todo, desde o final até o nosso início, vamos recapitular, vendo do início até o final. Para criar essa integração daqui de dados com os dados de segurança pública, eu entrei dentro desta base de dados do Ministério da Justiça. Então, gov.br, MJ. Entrei aqui dentro destes bases de dados e notas dos gestores estaduais, Sinesp, nesse período daqui. Abri, fiz o download de 2018 até 2023, por que não 2024? Principalmente crimes contra a vida. Demora muito tempo para esses dados entrarem dentro da base de dados. Então é necessário um certo tempo, um certo distanciamento para que seja possível olhar efetivamente para aquele valor e já ter passado por todos os processos de carga de dados, todos os processos de validação, o processo legal especificamente.
Então, por isso eu eliminei da minha análise aqui os dados de 2024, senão ia apresentar uma falsa queda nesses valores. Carregados esses dados aqui, abri o meu Excel e salvei no formato CSV. O formato CSV ele separa pelo ponto e vírgula. Quando eu salvei em formato CSV, uma coisa que eu fiz foi olhar aqui a minha formatação. Formato ANSI. ANSI é o formato dos binários, aqueles zerinhos e uns que existem dentro do nosso banco de dados, dentro dos nossos arquivos. Então eu peguei assim, o formato ANSI tem o Code Page ACP. Então eu vim aqui e carreguei, apaguei a tabela, inseri dentro da tabela segue pub load este arquivo de 2022, com estes parâmetros aqui. Aqui eu fiz o select para saber se os dados foram carregados corretamente. Em 2 minutos e 23 ele executou tudo, tá? E aí eu fiz aqui o novo book insert com mesmas informações, mesmos parâmetros para o arquivo de 2020, para o arquivo de 2018, para o arquivo de 2019, para o arquivo de 2021 e para o arquivo de 2023. Está fora de ordem, sim. Inicialmente eu pensei em carregar apenas 2018, 20 e 22. Depois é que eu avancei mais e pensei em pegar o período completo para fazer a regressão linear. Então nós carregamos os tantos milhões, 600 mil registros em cada um desses arquivos. Ao todo foram carregados 3 milhões e 700 mil registros, e nós temos aqui, depois de sumarizados os valores, nós temos aqui quase 95 mil registros, quase 95 mil valores diferentes, né? Valores para cada um desses períodos. Ok, chegamos aqui então nesse valor, então vamos agora para o passo seguinte. Uma vez que eu incluí esses valores, agora eu posso começar a analisar esses dados. Inserindo, então, esses dados da segurança pública dentro dessa minha tabela temporária, tabela em tempo de execução, chamada @binômio, onde eu tenho aqui o x e o y, onde eu vou analisar a diferença entre o 1º de janeiro de 2000 e a diferença em meses, o date diff, diferença em meses, entre o dia 1º de janeiro de 2018 e o mês que eu estiver analisando. E eu vou pegar aqui a somatória de todos esses valores, desde que o evento seja destes tipos aqui, ou seja, os crimes contra a vida. Feito então isso aqui, eu defino aqui o meu valor futuro, em quantidade de meses, defino aqui meu beta, meu R quadrado baseado na correlação de Pearson, e meu A, o valor que cruza o meu eixo 0. Apago a tabela temporária caso ela exista. Então eu gosto muito de criar isso aqui porque eu posso executar este pedaço de código quantas vezes eu quiser, que não tem problema. Ele sempre vai dar correto. Se eu apenas colocar um drop table, ele vai executar corretamente apenas se a tabela PBI existe. Se ela não existe, não vai executar. Feito isso aí, então eu inseri aqui os valores do acontecimento mesmo, desses crimes aí no Total Brasil. Aqui eu faço a projeção do 0 até o valor final lá, que seria dezembro. Eu insiro então esses dados dentro da minha tabela. E aqui eu faço por cada uma das UFs a mesma coisa. Limpo a tabela de binômios, insiro dentro dessa tabela de binômios a quantidade de meses e mais o valor que aconteceu em cada uma dessas UFs. Aqui tem o filtro, da UF. E aqui tem o filtro do tipo de crime. Defino aqui meu beta, meu R quadrado, meu alfa, o valor que cruza o eixo 0. Insiro dentro da mesma tabela, PBI, TMP, esses valores aqui, que são os valores aqui aconteceram mesmo, valor realizado, e aqui o valor projetado, entrando num loop do 0 até o 84. 0 até 84 ou 83, enfim, do 0 até o final. Então aqui eu seleciono a próxima UF. E por fim aqui, depois de tudo incluído dentro da tabela TMP, eu sumarizo esses dados. Quando eu executo isso aqui, demora alguns segundinhos e eu faço toda essa todos esses cálculos, onde eu tenho aqui os valores realizados do Acre. Vamos lá, valor realizado de Alagoas, valor realizado
Amapá, e assim por diante, cada uma das UFs. Vamos ver, cadê o valor projetado aqui? O valor total do Brasil. É longa essa lista. Isso aqui trouxe 4.368 dados, ou seja, 84 deve ser, mais 72 vezes as 27 UFs mais o total do Brasil. E aqui os totais projetados. E por ser um total projetado, tem aqui um valor bastante quebrado, mesmo que não exista 580,3 crimes contra a vida. Ou é 580 ou é 581. Mesmo assim, por ser uma régua baseada na regressão linear, então nós temos aqui cada um desses valores aqui. Feito esse cálculo aqui, eu pego o script todo e jogo aqui dentro do meu Power BI. Crio uma conexão nova, deixa eu criar aqui um novo para vocês. Relatório em branco. Aqui eu seleciono a minha conexão ao banco de dados, que vai ser uma importação por meio do SQL Server. O nome do database. Tanto eu posso escrever aqui o nome da minha máquina, que é o meu nome do servidor, quanto eu posso escrever aqui localhost. Aqui o nome do banco de dados. Aqui uma direct query, ou então importar, onde eu coloco aqui a minha query toda. E ok. E ele vai fazer todo esse cálculo aqui para mim. Uma vez que ele fez todo esse cálculo, já vou carregar, os dados estão trabalhados de maneira bastante adequada. E agora eu posso começar a criar. Primeiro o meu gráfico de linha. Aumentar bem o tamanho aqui. Onde eu vou colocar aqui o meu eixo Y, a minha data. Na data eu faço a alteração que eu quero mostrar efetivamente a data da referência. E aqui nas minhas legendas eu coloco aqui a minha métrica. Para que ele separe, então, o que é realizado do que é projetado. Certo, agora eu posso pegar e criar o filtro aqui do lado, apenas clicando aqui numa tabela, ou numa tabela de referência cruzada, que é uma matriz. E aqui eu coloco dentro dessa matriz os dados da data, da métrica e da quantidade. Da localidade no lugar da data, na verdade. Eu errei aqui ao colocar a data, viu? Então pronto, agora eu já posso diminuir aqui os filtros e visualizações dados para aumentar aqui a visualização para vocês. E aumentar ainda mais um pouquinho o meu zoom. Aumentar aqui um pouquinho mais o zoom. Pronto. E agora eu posso selecionar cada uma das localidades. Pernambuco, onde tem aqui, havia uma criminalidade bastante grande e está numa descendente, está numa queda. Baseado, novamente, como eu falei, naquela regressão linear, e com R quadrado calculado por meio do coeficiente de Pearson. Certo, e agora faltou colocar isso aqui como pontilhado, tracejado. Aqui na visualização, formatar esse visual. Eu venho aqui, vou dizer quais são os dados que eu vou querer mexer numa série específica, que vai ser a quantidade projetada. E aqui não vai ser sólido, vai ser tracejado, pontilhado. Aí você escolhe do jeito que você achar melhor. Pode até mudar a cor. Para deixar mais gritante aqui, em comparação com o seu relatório. E feito! Então vimos aqui de trás para frente, de frente para trás, como é que a gente cria esse projetinho daqui. E claro, falei com um pouco mais de detalhes isso aí durante a Semana do Explorador de Dados de outubro de 2024. Que, aliás, caso você esteja vendo logo, estamos ainda com as matrículas abertas para a Jornada do Explorador de Dados, e a matrícula encerra no dia 18. Então, caso você tenha interesse, entre lá no euvouser.com.br, você vai ter todas as informações sobre a abertura das novas turmas da Jornada do Explorador de Dados. Muito obrigado, até a próxima aula.